Olá pessoal, vamos agora continuar com a aula de interação humano-computador. Nós paramos a última aula nesse slide. Nós estamos cursando essa disciplina no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Jardim. Eu sou o Thiago. E hoje a gente vai falar de affordances. As affordances que são, na interação homem-máquina, um dos conceitos mais úteis e mais interessantes. Um conceito que vale a pena memorizar e levar para sua vida quando você estiver desenvolvendo as suas próprias interfaces, certo? Bom, eu começo com uma pergunta, né? Esse é um tamborzinho, tamborete, na verdade, em Minas a gente chama ele de tamborete. Mas é um banquinho. Qual que é o nome que tem no Mato Grosso do Sul? Não esqueça de me contar quando a gente encontrar de novo. E aí vem uma pergunta. Para que esse objeto serve? Isso tem tudo a ver com affordance. Também, uma outra pergunta que se relaciona com uma affordance é: como que se utiliza esse objeto? Qual é a utilidade? Qual é a função dele? E aí, o que você me diz? Então, um tamborete, de olhar para ele, a gente consegue imaginar que ele sirva para apoio de coisas. A gente pode sentar nele, pode colocar o pé. Mas existem possibilidades mais ousadas, né? A gente pode arremessar esse tamborete. É um bom objeto para se arremessar? É possível praticar um esporte como uma bola? Ele serve para, não sei, destravar portas? Cortar legumes? Não, né? Então, de observar esse objeto, de olhar para ele, a gente tem uma série grande de informações. Isso acontece no mundo real, certo? Nas interfaces do mundo real. O nosso objetivo é construir objetos na interface gráfica com essa mesma qualidade, que a pessoa consiga olhar e consiga adivinhar para que serve, o que faz e o que não fazer com ela. Então esse é o segredo do affordance, é como se fosse um resumão aí da nossa aula principal. Bom, esse termo affordance, ele é um termo cunhado por um biólogo, né? No fórum a gente tem essa informação. E ele foi um termo que foi adquirido aqui na área da interação homem-máquina, na área da usabilidade, no UX design, como um termo que foi adotado e ficou. E é um termo muito atual, muito utilizado. Esse livro, Design do Dia a Dia, uma das nossas aulas vão ser baseadas nesse livro. É um livro incrível que vai falar como as pessoas interagem com as coisas. É provavelmente o livro mais respeitado aí na área de interação homem-máquina. Pode ser não o mais voltado para o mercado, mas ele te dá uma consciência sobre percepção, sobre o que é perceptível ou não. Muito bom esse livro. Então o Norman ele diz o seguinte: a affordance ela vai estar relacionada às propriedades percebidas e reais de uma coisa. Principalmente aquelas, e aí ele já está falando nessa frase mais relacionado com a nossa teoria da interação homem-máquina, principalmente aquelas que determinam exatamente como aquilo poderia ser utilizado. Então, aqui já tem a ver bastante com o que a gente está estudando. Como é que o ícone poderia ser utilizado? É isso que a gente quer trazer para as nossas interfaces. A gente quer dar affordance para os nossos itens de interface. As affordances elas vão fornecer pistas para que as pessoas utilizem essas coisas. Por exemplo, as portas elas são para empurrar, maçanetas são para virar, aberturas são para inserir as coisas, bolas são para jogar ou quicar. Quando as affordances elas são bem aproveitadas,
o usuário sabe o que tem que fazer. De novo, ele está mudando aí, falando da nossa área mesmo, do design de interfaces. O usuário sabe o que fazer apenas ao olhar. Não precisa de imagem, etiqueta, instrução, manual. E aí ele complementa que as coisas complexas, claro, podem existir uma explicação, mas as coisas simples não devem. E aí uma frase muito importante que a gente tem que sempre ter na memória quando a gente estiver produzindo as nossas interfaces. Quando as coisas simples precisam de fotos, rótulos e instruções, o design falhou. O nosso papel como designer falhou, certo? Então aqui eu trago uma definição precisa da ideia do affordance, né? É a característica do objeto de mostrar, de transferir para as pessoas, para o observador que está olhando aquele objeto, o que se pode fazer com ele. Então, é dito que a affordance ela vai envolver dois elementos, um objeto e o observador. A affordance é do objeto e funciona da seguinte maneira. A affordance do objeto é a capacidade que esse objeto tem de ser entendido pelo observador. Na hora que o observador bate o olho no objeto, se o objeto tem uma affordance boa, positiva, é sinal que a pessoa já vai saber o que fazer, como fazer e o que não se fazer com aquele objeto. Pensa nas interfaces, como isso é útil na hora que a gente estiver produzindo interfaces. O usuário vai bater o olho nos nossos ícones, na nossa interface gráfica e vai saber o que fazer na aplicação. Então, as características que a affordance mostram, como eu já disse várias vezes, é a utilidade, para que serve, como, que é o funcionamento, a operação do objeto, como se usa o objeto, e o que não devemos fazer. Certo? E aí, de novo, voltamos para o tamborete com essas mesmas perguntas. Para que serve, como usar, o que não fazer com ele. Então, só de observar esse objeto, a gente consegue imaginar várias coisas que não se pode fazer com ele. A gente pode imaginar como se senta, como se escora um pé, como ele pode ser utilizado para suporte de alguma coisa, você coloca coisa em cima, obviamente. Essa mecânica do mundo real, essa parada de você olhar e perceber para que serve, é o que a gente quer dentro das interfaces. Bom, e agora, de fato, a gente segue para as interfaces. E esses símbolozinhos aí, para que servem? Você está afiado aí no mundo da informática? É importante a gente observar que uma coisa que vai se repetir aqui é que para você ser um bom designer de interface, para você ser bom de interface homem-máquina, você precisa utilizar interfaces. Você precisa reutilizar, reconhecer o que as pessoas estão utilizando, quais são os ícones, quais são os padrões de cores que as pessoas estão utilizando. Isso é uma informação importante. Então, para quem usa muito computador, já sabe o que esses ícones representam e qual que são a affordance dele. Então, a gente está vendo aí um botãozinho, o primeiro ícone, né, é um círculo com um risquinho no meio. Esse botão ele é reutilizado também nas interfaces do mundo real, não é só dentro do computador, e ele representa desligar, o processo de desligar uma máquina. A gente tem esse símbolo em rádios, até nos videogames é um pouco parecido assim, no DVD, certo? Então, uma boa ideia que a gente vai ver aqui na interface homem-máquina é trazer coisas que já existem em outros lugares, que as pessoas sabem o significado. Então, todo mundo, entre aspas, muitas pessoas, melhor dizendo, já utilizaram esse símbolo e sabe que esse símbolo serve para desligar. Então, aqui na interface homem-máquina, a gente usa essa meia-lua com risquinho no meio. Meia-lua não, né? Um círculo cortado na bordinha com risquinho no meio. No meio, na borda superior, né? Do meio para a borda superior. É difícil explicar, né? Você está olhando, que bom que você está olhando o símbolo. Isso é a interface
É isso que a gente busca na interface humano-computador. É esse bater o olho. É o contrário de ter que explicar. Entende? Então, o nosso objetivo é olhou e... Ah, tá, esse aqui faz isso. Bom, agora a gente vai para o próximo elemento. Um joinha para cima. Esse joinha para cima, ele tem um contexto maior. Não são máquinas que a gente utiliza recentemente que representam esse símbolo. É um símbolo humano, antropológico, de positividade, de gostar, de coisa positiva, que se faz há milênios, não sei nem quando começou. Se alguém souber, por favor, nos avise. Quem foi o primeiro cara a levantar o polegar e fazer um joinha? Então, o joinha, ele é utilizado bastante nas interfaces homem-máquina e ele representa coisas positivas. É o curtir do Facebook, certo? Então, só o nome dele já diz, né? Curtir, gostei, positivo. Próximo símbolo que a gente tem, esse sininho aí. E o sininho, quem usa o YouTube, né? Tá bem acostumado. Ele representa notificações, alarme. Então, também a gente vai remeter ao mundo real. Lembra lá o sino? O sino ele avisava que deu horas, avisava que estava na hora de você sair do trabalho, ou mesmo sair para o recreio. Quem teve recreio sabe do que eu estou falando. Então, o sininho ele é uma notificação, um aviso, é o que ele representa. Então, tá vendo tudo que a gente falou aqui? Isso tudo é affordance. É você olhar para o objeto e saber o que ele geralmente representa. Então, esses três ícones, eles têm uma grande affordance, certo? Eles são ícones que é bom você reutilizar com o propósito correto, né? Então, se você usar o botãozinho de desligar, você vai colocar para fechar uma aplicação, para fechar um processo, certo? Você está usando a affordance do objeto a favor da sua aplicação, para trazer felicidade para o seu usuário, para trazer dinheiro para o seu bolsinho. Bom, a relação que existe entre affordance e experiência do usuário, user experience. Como eu já tenho discutido desde o começo da apresentação, é um tanto quanto óbvio. Quando a gente constrói interfaces com uma grande affordance, uma affordance positiva, isso vai fazer com que o usuário saiba como utilizar a sua aplicação sem ter que estudar, sem se frustrar, sem ter que ler um manual, sem ter que ficar fuçando horas e horas para entender. Então, a affordance ela vai obrigatoriamente melhorar a experiência do usuário. Quando você melhora a experiência do usuário, você traz software que o usuário gosta mais, que ele está afim de pagar mais, que ele está mais interessado, que ele se diverte mais usando. Então você melhora a experiência com aquela aplicação exponencialmente. E aí tem uma provocação para você pensar. E eu acabei de dar a cola, né? Quais são os benefícios que uma boa affordance implica na experiência do usuário? Tem alguma que você consegue pensar que eu não falei? Das que eu falei, você consegue memorizar? Lembra aí do que eu acabei de falar? Bom, agora a gente vai estudar as categorias de affordance. Nós estudamos essas categorias com um simples objetivo: a nos ajudar a memorizar essas affordances para a gente poder utilizar depois na hora que a gente for construir as nossas interfaces dos nossos programas. Então, a categoria ela vai te ajudar a memorizar, a entender melhor e depois utilizar em seu benefício na construção de interfaces computacionais, beleza? Então, existem várias categorias e tipos, eu selecionei algumas aqui. É baseado em livros, na literatura, mas vai além, tem algumas categorias novas que eu gostei de incluir, achei interessante. Então aqui é um mix de várias referências de categorias que tem pela internet, pelos livros, certo? Que eu fusionei e juntei aqui na classificação que a gente vai estudar. Bom, primeira categoria é a affordance explícita, que algumas pessoas classificam também como affordance real. Eu agrupei essas duas ideias aqui. E é o seguinte: a affordance explícita, a affordance real, tem a ver com a característica física daquele objeto, da aparência dele, que já dá aquela intuição do que a gente pode fazer com aquele objeto. Então, olha aí para o martelo. O martelo, ele tem uma cabeça que é pesada, né? A gente de olhar não dá para saber, mas
Dá para ver que essa cabeça ela é massiva só de olhar, ela é grande, né? Ela é bem mais corpulenta do que o resto. E depois ele tem um cabinho, que é onde a gente segura. Só de olhar para esse objeto, já dá para você imaginar que ele encaixa na mão. Que se você agitar ele, essa cabeça vai ganhar momentum, vai ganhar força. Então, isso é a affordança explícita purinha. Você olha para o objeto e você já tem uma ideia do que fazer com ele. Esse tipo de affordance é difícil de você trazer para as interfaces homem-máquinas, mas é muito valioso. Quando você consegue puxar esse tipo de affordance, você está dando para as pessoas a melhor intuição possível. Então, se você tem, por exemplo, uma funcionalidade na sua aplicação que é tipo consertar alguma coisa, como se fosse um joguinho, você vai consertar uma cabaninha. Coloca um martelinho, coloca um outro símbolo, uma chave de fenda, e o cara vai associar na hora. Ele vai lembrar do objeto real, e aí ele vai pensar, isso aqui serve para consertar coisas, portanto, provavelmente na minha aplicação isso também vai consertar alguma coisa, certo? O outro exemplo aí que a gente está tendo não é de objeto do mundo real, é objeto já computacional. Eu gosto de trazer sempre exemplo mundo real e dentro da computação, porque vocês terem uma ideia do que vocês vão utilizar isso depois, né? E também para vocês entenderem que o que vem na computação acaba sendo, obviamente, inspirado pelo mundo real. Então essa é a setinha que a Apple utiliza para desbloquear. Você clica na setinha e arrasta. Uma outra marca da affordance explícita, principalmente aí na parte computacional, inclusive acho que eu deveria ter colocado isso no slide, mas vou fixar bastante aqui. É o seguinte, quando você escreve texto, igual tem nesse segundo ícone aí do desbloquear, quando você escreve um texto dentro de uma interface, é classificado como affordance explícita, beleza? Então, você coloca, tipo assim, num botãozinho, você escreve, clique aqui. Isso é affordance explícita. Você está dando uma mensagem para a pessoa, certo? A mesma coisa pode valer para algumas placas de trânsito, por exemplo, quando tem aquela curva sinuosa, e aí você faz aquele desenho sinuoso, certo? Então você já está dizendo com uma linguagem, pode ser verbal, se for um texto, ou não, do que aquele objeto vai trazer, o que aquele objeto vai fazer, qual é a utilidade do objeto. Belezinha? Próxima categoria, as affordances percebidas, também chamadas de affordance padrão. Esse tipo de affordance é o que na computação a gente mais utiliza, é um guia fundamental na produção de interface. É você utilizar o que todo mundo já está utilizando para poder criar suas interfaces. É você repetir mesmo. Se no Facebook um botão que é positividade é o curtir, é o joinha para cima, e você quer um ícone de positividade na sua aplicação, usa algo parecido, cara. Não reinventa a roda que interface é uma máquina. Aqui não é o lugar de inovar, não, de inventar, não. Aqui é o lugar de você usar coisas que as pessoas já utilizam para ela poder aprender a usar a sua aplicação e ficar felizinho, certo? Então, a marca dessa categoria de affordance é que ela é baseada numa experiência que a pessoa usou no passado e isso foi sendo repetido até virar um padrão e todo mundo reconhece aquilo. Vamos ver exemplos? Links. Aqui na computação é regra. O link ele vem em negrito, em azul e geralmente ele vem sublinhado. E aí você pensa, esses hiperlinks, que diabos todo link? O que é um link, né, gente? É que a gente clica e vai para outra página. Todo mundo sabe disso, né? O hiperlink ou link, obviamente a resposta vai ser não, mas se você já pensou por que ele é azul e sublinhado, não tem motivo, né? Ele poderia ser lilás e riscado, ou sei lá, porque... Por que ele é desse jeito? E é uma história interessante, né? Antigamente, lá nos navegadores aí da década de, sei lá, os anos 80, por aí, anos 90, a maior parte das interfaces de navegação, elas eram preto e branco. Eram os dois elementos que eram utilizados. Raramente tinha cores, inclusive alguns computadores não tinham cores nessa época, então por isso que evitava-se usar as cores.
Das cores que tinham só cores, acho que 8 cores básicas. É um verde, um azul, um roxo. E aí é o seguinte, eles precisavam destacar esses hiperlinks, porque nessa época antiga só tinha hiperlink. O que rolava era um lugar onde você clicava e abria outra página. É o que tinha de mais top. E eles tentaram essas cores. Tentaram com vermelho, tentaram com amarelo e verde. E aí eles fizeram uma pesquisa de usabilidade, pesquisa que a gente geralmente faz aqui na área da interface homem-máquina. Eles descobriram que os homens não enxergavam bem, eu acho que era o vermelho, e as mulheres não enxergavam bem com outra cor, e a cor que deixava todo mundo mais feliz era esse azulzinho. E aí o cara falou, não, beleza, vamos fazer azulzinho. Isso foi se repetindo, até eu virar um padrão. Então não tem motivo. Foi feito lá no Mosaic há 30 anos atrás, todo mundo foi repetindo, virou um padrão, virou a Affordancy percebida padrão. Então quando a gente olha um negocinho, um computador, ele tá azul, riscadinho, em negrito, eu pelo menos clico achando que é um link. Então isso é a Affordancy percebida e a Affordancy padrão. Bom, antes de pular para o próximo Affordancy, eu gostaria de te perguntar, existem no mundo real Affordancy percebidas? É uma pergunta interessante. Será que existe um padrão para o objeto que faz a gente agir de acordo com aquele objeto? Por exemplo, um semáforo. Por que diabos vermelho é pare, amarelo é atenção, ou seja, desacelere caso você esteja longe da faixa, ou se está ficando o amarelo significa que vai ficar vermelho em breve. E o verde é siga em frente, na alegria. É a Affordancy percebida. Então existem vários contratos, várias regras que não tem um motivo. Você vê que quando você olha para um martelo, você olha para ele tem características que indicam. Agora, verde, siga em frente, não indica nada, é só o nosso costume mesmo. Então, no mundo real também existem as Affordancy percebidas. Bom, a Affordancy escondida. Essa é uma categoria que não é muito comum nos livros, é recente. E ó que bizarro, é uma funcionalidade que não está visível para o usuário. Serve para evitar que a sua interface fique muito complexa. Então, se você me perguntasse, acho que há 5 anos atrás, me falasse a Affordancy escondida é um negócio que fica escondido do usuário, ele não vê na interface. Eu ia falar assim, você tá maluco? Tudo que a gente está estudando em interface é para não fazer isso, para você não esconder as coisas, porque o seu usuário vai ficar nervoso, né? Porque ele não está vendo uma funcionalidade que ele tem que saber como funciona. Mas calma, tem uma justificativa. Nós, atualmente, fomos percebendo, aqui nessa área da interface homem-máquina, as pesquisas elas foram mostrando, a realidade, o mercado foi mostrando, que quando a interface tem muito elemento, o usuário fica chateado, perdido e irritado. Então, surgiu essa tecnologia muito polêmica. Tem pessoal que estuda a Affordancy, estuda a interface homem-máquina que acha isso inaceitável. E tem pessoas que, acho que eu, no caso, que é mais flexível. Eu acho que encaixa. E funciona da seguinte forma. Você vai colocar uma funcionalidade, um pedaço da interface, tipo um comando, às vezes arrastar para o lado, apertar 3 vezes na tela, escondido dos seus usuários, para que você ofereça uma funcionalidade, certo? Só que sem poluir a tela. O que a gente vê hoje é que as interfaces foram ficando cada vez mais poluídas, e eles foram descobrindo que quanto mais poluído, mais infeliz fica o usuário, menos satisfeito ele fica. Então surgiram com essa ideia de esconder as affordances, certo? É um tipo super raro de affordancy, não é muito comum. E aí tá em vermelho, tá em negrito. Use com muito, muito, muito cuidado. É muito perigoso, porque você não sabe. Às vezes você está tirando a oportunidade do seu usuário usar uma função. Você vai ter que explicar para o usuário. Então, é polêmico. Aqui é polêmicas. Um dos casos mais famosos de affordancy, pausa para água, é o Instagram.
Eu uso Instagram há muito tempo, eu não gosto muito de usar rede social, não sou dos mais frequentes, mas eu usei o Instagram por muito tempo e fui descobrir isso recentemente. No Instagram, dependendo se você arrastar pros lados, você faz várias coisas, dependendo do lugar onde você tá. Por incrível que pareça. Então, vou te dar um exemplo de como é que funciona. Então, aqui eu tô no feed principal do Instagram, certo? E aí tem um post. E aí, quando você arrasta pro lado, o que acontece? Ele mostra a câmera e aquela página de você postar. Se você estiver na página principal e arrastar pro outro lado, ele mostra as suas mensagens. Você sabia disso? Esse é um exemplo de affordance escondido. Bom, agora a gente vai mudar para uma categoria que ela é mais polêmica, no sentido que ela ela marca uma coisa negativa. Ela é a representação de uma coisa negativa que a gente deve evitar. Eu vou começar pelo GIF porque ele deve estar tirando a sua atenção, né? Eu deveria ter mostrado ele depois da transição, fica a dica. Então vamos lá. Uma affordance do vidro, affordance é o quê? É você olhar o objeto e observar e pressupor como ele vai funcionar. Então a gente olha para o vidro, o que a gente pensa? Transparente. Então significa que ele pode ser atravessado. Uma das affordances do vidro é permitir que algo passe entre ele. E é uma affordance falsa, porque o vidro ele é sólido. E a gente tem 1 milhão desses GIFs, eu adoro pesquisar na internet. Esses GIFs é muito engraçado, das pessoas batendo na cara. Eu não sei porque eu escolhi esse no dia, foi o que eu ri mais. Mas é porque, coitada da mulher, ela tá, tipo, muito bad. Ela olha assim. E aí, esse é um exemplo de affordance falsa. Quando você olha para um objeto, você pensa, isso aqui serve para isso aqui faz isso, e ele não faz. Outro exemplo, plantinhas de plástico. Elas te dão a affordance que ela é um ser vivo, e aí, com a hora que você vai verificar, essa affordance é falsa. Então, toda affordance ela é falsa quando ele dá uma ideia, mas o que ele faz não corresponde ao que ele parece fazer. Então, um exemplo de affordance falso seria, por exemplo, se a gente pegasse o likezinho do Facebook. O like, quando ele é usado para representar coisa positiva, ele é uma affordance real, né? Na minha opinião, ele é uma affordance real. Pelo fato de os humanos terem usado esse símbolo para representar positividade há muito tempo, certo? Mas ele também pode ser entendido, assim, até certo ponto, como uma affordance um símbolo que as pessoas fizeram no passado que foi se repetindo, certo? Então, se você coloca esse botão com joinha para cima, o like lá do Facebook, joinha para cima, na sua aplicação para representar que a pessoa curtiu alguma coisa, é uma affordance positivo. Agora, se você colocar o like para fechar a sua aplicação, você vai me deixar muito chateado, porque eu vou ficar muito bravo com você. E você vai deixar o seu usuário muito chateado. Então, é uma affordance falsa, certo? Quando a ideia do objeto, do ícone, assim, a gente está falando de computador e objeto, a gente está falando de mundo real. Quando a ideia daquele objeto dá uma ideia do que ele faz, certo? Na hora que você olha para ele, te dá uma informação. E na hora que você vai utilizar o objeto é o contrário, a gente chama de affordance falsa, certo? E a regra aqui é que a gente sempre tente evitar o máximo, certo? Evitar o máximo, sim, é um eufemismo, é pra proibidão. A affordance falsa não, galera. Nunca a gente deve usar dentro de uma interface, beleza? Então aqui eu destaco para você que isso acontece na informática quando a gente dá uma função para o objeto que não é o que todo mundo acha que ele vai fazer. Então, imagina se você tivesse esse botãozinho play para trocar uma música e não é isso que o botãozinho faz. Aí o cara clica no play ao invés de tocar uma música, fecha a janela. Eu ia ficar muito pé da vida, certo? Então não é isso que a gente quer, a gente tem que evitar isso ao máximo. Bom, esse é um exercício mental que eu deixo para você, exercício final, para que você faça. E do lado, tem dois lados, né? Eu sempre confundo esquerda e direita. Mas a minha esquerda
A gente tem os dois símbolos computacionais, a gente tem uma setinha para baixo. O que ela faz? E tem um xizinho, o que ele faz? Isso aí vai servir para você treinar se você está manjando de computador mesmo. E aí, repito novamente, aqui na interface homem-máquina é importante que a gente utilize os computadores. Então, a gente tem à esquerda objetos computacionais e à direita objetos reais. E aí, está te pedindo para você apresentar e classificar uma ou mais affordas dos seguintes objetos. Beleza? Por hoje é só. Essa é a nossa aula de affordas. E nos vemos em breve.